Pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no Conversa de Torcedor Notícias. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, muito obrigado por esse carinho de todos vocês, esse carinho imenso de todos vocês, nesse dia 11 de julho de 2024. Agradecendo a você pela grande companhia de todas as terças e quintas com vocês, às 18 horas. Muito obrigado aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado a vocês. Participe conosco, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando o seu joinha que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, né, para falar de futebol, para falar de outros esportes, enfim, para você nos acompanhar. E também falando do futebol do Rio, é claro. E acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversas Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas. E também sábado, temos aí o nosso Conversas Torcedor às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela Dial 98.7 FM, para você que está aí em Copacabana, Leme, adjacências, muito obrigado a você pela companhia, também acompanhando pelas redes sociais, né, no YouTube, né, do Conversa de Torcedor, também acompanhando também pelo site radioNSC.com, repito, rádio nsc.com e também para Radiosnet, sempre acompanhando a nossa programação, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos vocês, tá bom? Pelo carinho, pela companhia de sempre, agradeço de coração, né, a todos que estão acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. E vamos aos destaques do programa de hoje, o pré-jogo de Fluminense contra o Criciúma, fora de casa, o Fluminense tentando aí conseguir uma vitória fora de casa, em Criciúma e Fluminense, Flamengo e Fortaleza no Maracanã, jogo de líder do campeonato. Também Vitória e Botafogo, lutando pela liderança também do Campeonato Brasileiro, lutando pela liderança do Botafogo. E também Alex Teixeira assina o contrato com o Vasco até dezembro do ano que vem. Tá de volta ao Vasco, Alex Teixeira. E outras, a partir de agora, você confere aqui no Conversa de Torcedor Notícias, que está começando a partir de agora para você. Muito obrigado pela companhia de sempre estar começando aqui no nosso Conversa de Torcedor Notícias para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Vamos falar aqui desses homenageando esse pré-jogo, né, que tá acontecendo aí no Campeonato Brasileiro. E, aliás, vamos falar aqui do pós-jogo aqui também, né, aqui do YouTube, depois dos jogos desta quinta-feira. Lógico, e nós vamos estar comentando depois disso, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui, primeiramente, do jogo do Fluminense. O Fluminense tentando sair nessa situação difícil, uma situação muito complicada e difícil. Vai encarar contra a equipe do Criciúma, jogo que vai acontecer aí a partir das 8 da noite, horário de Brasília, e no próximo jogo, inclusive, está adiado, tá? Que seria nesse final de semana, foi adiado, tá bom? O Fluminense e Atlético do Paraná. Mas vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do time do Fluminense, né? Da escalação do Fluminense contra a equipe do Criciúma, que não está ainda, né, com a oficial, inclusive, né, para a gente falar aqui. Mas vamos falar sobre o Fluminense, que enfrenta contra a equipe do Atlético contra a equipe do time do Criciúma, melhor dizendo aí para vocês, né? Nessa 15ª rodada, melhor dizendo aqui. O outro jogo foi adiado, né, contra o Atlético do Paraná, que seria na próxima rodada, inclusive. Vamos falar aqui sobre o jogo às 8 horas da noite no Heriberto Wilson, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Falando sobre isso, o time do Fluminense, que foi superado pela equipe do time do Fortaleza no último domingo, no estádio do Castelão, tentando reagir no campeonato, certo? O clube é o lanterna na competição, com 7 pontos ganhos, e para essa partida, o técnico Mano Menezes tem retornos importantes, pode fazer algumas mudanças, pode fazer algumas mexidas na equipe do time do Fluminense nesse aspecto. E o Criciúma também vem de uma derrota, né, contra o Vitória, com 2 jogos atrasados, busca a vitória para se manter longe do Z4, longe da zona do rebaixamento. E o Tigre, né, como é conhecido lá em Santa Catarina, lá em Criciúma, tem 4 vitórias na elite do Brasileiro, segue com a marca de balançar as redes, dois adversários em todos os jogos. Então, temos aí a grande preocupação
do Fluminense nesse momento. Então, o Mano Menezes, tendo aí algumas mexidas para esse jogo de hoje à noite, com as voltas do Diogo Barbosa e do André, que estavam suspensos, né, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza, volta à disposição, e a ausência certa do Cano, né, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e a dupla Marcelo e Felipe Melo não embarcaram com a delegação, né, para essa partida. E a dúvida fica por conta do Alexander, volante, e os atacantes e dos atacantes Marquinhos e Keno, que brigam pelas últimas vagas. Então temos aí, o Fluminense tem essas dúvidas, né, para que a gente possa definir. Então temos aí a escalação do time do Fluminense, a provável escalação com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André Martinelli, Ganso, Marquinhos, Keno ou Alexander e John Kennedy no ataque. Então, temos aí as mudanças que podem acontecer nessa partida de hoje à noite. E o time do Criciúma, do técnico Cláudio Tencati, né? A equipe do time do Criciúma tem um retorno importantíssimo, né? Do zagueiro Wilker Angel, né? Que é o zagueiro venezuelano que voltou da Copa América, titular antes, né, da competição. Ele deve retornar ao elenco que inicia a partida. O Alano, o atacante, também fica à disposição após cumprir suspensão contra o time do Vitória. E o Felipe Matheus, que completa nesta partida, né, 150 jogos com a camisa do Criciúma, né, com a camisa do Criciúma, lógico, deve ser novidade entre os titulares. Então temos aí o Gustavo no gol, provável escalação, Claudinho, Rodrigo Wilker, Angel e o Alisson Maia. O Alisson Maia, que pode entrar de titular, inclusive. Marcelo Hermes na lateral esquerda. Meio de campo com Barreto, Ronald, Felipe, Matheus e Mateuzinho, Bolazier, Arthur, Kaique ou Éder no ataque. O árbitro do jogo será por conta do Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, auxiliado pelo Fabrício Vilarinho da Silva, de Goiás, e Thiago Augusto Capes Giel, no Rio Grande do Sul. Herman Brumel Vani, que é de São Paulo, que vai ser o árbitro de vídeo para essa partida de hoje à noite, às 8 da noite, daqui a pouquinho, 8 da noite, horário de Brasília, para vocês que estão acompanhando aí na programação. O Fluminense lutando por uma vitória, né? Depois de 12 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Que coisa, né? Uma vitória apenas no Campeonato Brasileiro, e aí tá aí, a pipoca tá aí, né? Esquentando aí, uma panela de pressão, inclusive, que nós vamos estar falando aqui. O time do Fluminense na última colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui, pessoal, sobre a equipe do time do Flamengo, que tem aí uma informação do Jornal Dia, né? Antes de falar aqui da escalação, temos aí a confirmação aí da renovação com o Wesley, né? Até 2028, né? O lateral direito estava na mira da equipe do Bournemouth, né? Agora é uma palavrinha certa aqui, o Bournemouth da Inglaterra, né? Eu tinha falando uma palavra certinha, né? O Bournemouth, né? Da Inglaterra, que coisa, né? Que o nome complicado, mas é a equipe do time da Inglaterra, né? O Bournemouth da Inglaterra. Então, o Flamengo acertou a renovação de contrato do lateral direito, Wesley, né? Até o final de 2028 com o Flamengo. Estava na mira do futebol inglês, né, da equipe do Bournemouth da Inglaterra, com a ampliação, né? Com a ampliação do vínculo de contrato, né? Com a sua multa rescisória subindo para 200 milhões de euros, 1 bilhão e 100 milhões da cotação atual. As informações são do GE, que coisa, né? Olha a multa rescisória, que é grandíssima, né? Inclusive. Então, os ingleses, o Jornal Dia também tem informação sobre isso, né? E os ingleses, inclusive, enviaram a proposta para tirar o garoto do Flamengo na última semana, e a oferta, né, de 12 milhões de euros, aproximadamente de 71 milhões, no entanto, foi recusada, e o interesse continua, e a negociação também. No ano passado, ele já havia sido procurado pelo Barcelona, que fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, para contar com o defensor, que não foi liberado, e vale ressaltar que o clube carioca tem 70% dos direitos econômicos do atleta, e sem o uruguaio Varela, no período de Copa América, o Wesley ganhou chances como titular sob o comando do técnico Tite, e vive um bom momento. No total, no Flamengo, né, entrou em campo em 79 oportunidades e fez 2 gols no período. Então, temos aí a renovação de contrato, né, com o jogador Wesley. Então, temos aí o time do Flamengo, tá aí
né? O Wesley, né, tá aí na equipe do time do Flamengo e tá aí, pode ser titular da equipe do Flamengo nesta noite, né? Porque temos aí esse jogo contra o Fortaleza, lógico, né? E temos aí contra o Fortaleza a partir das 8 horas da noite e temos aí o Flamengo, né, que vem de tropeço no Campeonato Brasileiro, né, pelo placar de 1-1 contra o Cuiabá e viu o Botafogo e Palmeiras se aproximarem no retrovisor, né, inclusive, né? Então o Flamengo vai defender a primeira colocação em mais um jogo no campeonato, onde tem 86,9% de aproveitamento, né? Na temporada, 18 vitórias, 3 empates e uma derrota para o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro nesse ano. Então, nesse Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, a única derrota do Flamengo nesta temporada. E o Fortaleza soma 23 pontos e abriu a rodada em oitavo na classificação. O time vem de derrota, ou melhor dizendo, de vitória, melhor dizendo aí, né? Vitória contra o Fluminense, né? Melhor dizendo, né? Corrigindo aqui. O time do Fortaleza vem de vitória contra o Fluminense na Arena Castelão. Tem sido forte como mandante na Série A, mas ainda precisa aproveitar as oportunidades fora de casa. E o time do Leão do PC, né? Disputou 6 jogos como visitante neste brasileiro, conquistando uma vitória, 2-1 contra o time do São Paulo, 2 empates e 3 derrotas, 27,7% de aproveitamento. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui da escalação do técnico Tite, tendo aí o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, né, com uma lesão no tornozelo direito, está fora, ainda mais com o Cebolinha, que está aí se recuperando de uma lesão no quadril, vai precisar mexer na equipe. Escolhido para fazer a ponta esquerda é o Matheus Gonçalves, né? No último treino foi escolhido, né? O jovem de 18 anos. Gabigol volta a ser relacionado depois de 3 jogos, mas ficará como opção no banco de reservas. E vamos aí à provável escalação da equipe do time do Flamengo, inclusive com o Rossi no gol, a defesa com Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan Pulgar e Gerson, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e Pedro no ataque da equipe do Flamengo. E vamos falar aqui do Fortaleza, do técnico Vojvoda, né, o Ampar Vojvoda, que terá retornos importantes, né, o Kusevich, Kevin Andrade e também do Bruno Pacheco, né, o lateral sentiu dores durante o aquecimento contra a equipe do Fluminense, foi poupado, mas está de volta na equipe do time do Fortaleza. Os estrangeiros retornam das respectivas seleções. Moisés também voltou a ser relacionado no último jogo e é reforço no ataque. E Hércules retorna após cumprir suspensão. Então temos aí a escalação provável com João Ricardo no gol, Tinga, Brites, Tite, Bruno Pacheco, Hércules, Pedro, Augusto, Pochettino no meio de campo da equipe do time do time do Fortaleza, Pikachu, Lucero e Breno Lopes no ataque da equipe do time do Fortaleza. A árbitra da partida é a Edna Alves de Souza, da FIFA de São Paulo, auxiliado pelo Alex Ang Ribeiro, da FIFA também de São Paulo, e Mayra Mastella Moreira, da Federação Gaúcha da FIFA, né, que vai estar no jogo de hoje à noite. E o VAR, Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Hoje temos aí o jogo entre Flamengo e Fortaleza às 8 da noite, também 8 da noite no Maracanã. E também vamos falar aqui do Botafogo, né? O Botafogo que tem aí, né, o time do Botafogo, uma grande preocupação nessa partida, né? Uma grande preocupação, né? Temos aí o jogo contra a equipe do Vitória, inclusive, que o Botafogo tá aí lutando pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? Com os 30 pontos ganhos, né? Na segunda colocação, né? De uma sequência de 4 jogos, né? Invicto, né? A equipe do Arthur Jorge conseguiu vitória na última rodada pelo placar de 3-0 contra o time do Atlético Mineiro e pode até mesmo terminar na rodada com a liderança do Campeonato Brasileiro, porque para isso precisa vencer a equipe do Vitória, também precisa contar com o tropeço do Flamengo e do Palmeiras nessa rodada, que não lhe alcance na diferença de saldo de gols. Atualmente, o Alvinegro tem um a mais no critério de desempate, no critério de saldo de gols, inclusive, né? E o time do Vitória vem de triunfo sobre o Criciúma na última rodada, né? A equipe, contudo, segue perto das últimas posições e é ameaçada pela zona de rebaixamento. Então, em campo, também busca dar o troco no Botafogo por conta da eliminação da Copa do Brasil, lógico, né? Nesse ano de 2024. E o Botafogo tem uma grande preocupação também, não só na equipe, também tem aí dos pendurados também, né? Que tem aí o Marlon Freitas,
também o Júnior Santos, o Luiz Henrique e Lucas Halter, né? 4 jogadores que podem entrar em campo hoje, que se tomar mais um cartão, e não vão jogar na próxima partida. Então, temos aí a preocupação do técnico Arthur Jorge também. E, falando do Botafogo, né? O Botafogo que tem 2 desfalques de peso, o Bastos e o Tiquinho, né? Ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo, lógico, uma grande preocupação para o Arthur Jorge. No ataque, uma das opções estudadas é adiantar o Júnior Santos para frente, né, sendo a referência no ataque, e colocar o Eduardo flutuando no setor, né, flutuando no setor, né, de ataque da equipe do time do Botafogo. Então, como de praxe, o técnico português só confirma a escalação na pré-eleição horas antes de a bola rolar no jogo lá em Salvador. Então temos aí a escalação provável com John Soares, Halter Barbosa, Cuiabano, Marçal, Gregory, Marlon Freitas, o Luiz Henrique Tietê, o Savarino, Eduardo e Júnior Santos, né? Júnior Santos que vive o seu melhor momento na temporada. E o técnico Thiago Carpini. O técnico Thiago Carpini, que é a dúvida maior, né, que segue aí nessa situação é a defesa, porque na última partida o William Lepo, lateral direito, foi improvisado naquele setor de defesa da zaga, já que o Bruno Vini voltava de lesão, e a tendência é que o zagueiro Bruno Vini volte a atuar no posto, o posto na equipe, né, e o Lepo volte a jogar na sua posição de origem, né? E no ataque o Oswaldo está recuperado de lesão e volta a ficar à disposição, já o Dudu também, que cumpriu suspensão na última partida, fica fora dos relacionados. Boa opção do técnico Thiago Carpini. Então temos aí a escalação, e pode entrar também o Raul Cáceres, né, no time do Vitória, na zaga. Então temos aí a equipe do time do Vitória com a escalação provável: Lucas Arcanjo, William Lepo na lateral direita, Bruno Vini ou Raul Cáceres, que pode entrar na equipe do time do Vitória, na equipe, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Meio de campo com o Luan, Leonaldi e também o William Oliveira, Mateuzinho, Janderson e Alejandro. O Janderson reencontrando a equipe do Botafogo depois aí de jogar na equipe do Botafogo nesse ano de 2024. O árbitro do jogo será por conta do Ramon Abad Abel, da FIFA de Santa Catarina, né? FIFA de Santa Catarina, né? Ramon Abad Abel, é brincadeira, hein? Polêmico. Ramon Abad Abel, da FIFA de Santa Catarina, auxiliado pelo Thiago Americano Lápis, repito, de Santa Catarina, e também Felipe Alan Costa de Oliveira. Repito, segundo assistente, Felipe Alan Costa de Oliveira, da Federação Mineira de Futebol. E também o VAR também é mineiro, o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, da FIFA, que nós vamos estar acompanhando esse jogo nessa partida de hoje à noite, a partir das 9h30, tá bom, pessoal? 9h30 da noite, horário de Brasília. E também que na próxima rodada temos aí Botafogo e Palmeiras, né, no Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Vamos acompanhar, né? Jogão aí de bola entre Botafogo e Palmeiras no Newton Santos. E falando sobre o Vasco, que ontem venceu aí o jogo pelo placar de 2-0, e uma notícia muito importante, né? Mais um jogador, né, de volta ao Vasco, além do Felipe Coutinho de volta, falando do Alex Teixeira, né? Lógico, o Alex Teixeira de volta ao Vasco da Gama, assina um contrato com o Vasco até dezembro do ano que vem, assim como o Souza, o meio atacante, firma o vínculo e tem caminho livre para ser anunciado. Então, Emanuele Ribeiro do GE tem a informação, Emanuele Ribeiro tem a informação do ge.com. E mais um reforço está a caminho do Vasco. Alex Teixeira assinou contrato com o clube nesta quarta-feira, tem caminho livre para ser anunciado a qualquer momento. Então, temos aí o vínculo do meia de 34 anos de idade, será válido por uma temporada e meia até dezembro do ano que vem. Portanto, mais cedo, né, que teve aí também ontem, né, inclusive ontem, que tivemos aí o Souza, também assinou com o clube, né? A contratação da dupla foi um pedido do Felipe Coutinho, estava condicionada, né, a chegada do novo camisa 11 da equipe do time do Vasco. Então, além disso aí, né, o Alex Teixeira volta também ao Vasco, né,
há aproximadamente 7 meses, né? Após sua última passagem, ele foi contratado em 2022 na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, no acesso, né? A Série B, mas não teve seu contrato renovado no final da temporada passada. E além do Coutinho, Souza e Alex Teixeira, o Vasco também deve anunciar aí nos próximos dias a contratação do atacante Emerson Rodrigues, que será emprestado pelo Inter de Miami dos Estados Unidos. Ele chegou ao Rio na manhã de terça-feira e vai assinar, né, ou melhor dizendo, vai realizar os exames médicos e assinar o contrato com a equipe do time do Vasco da Gama. Então temos aí os reforços que estão chegando aí, né, da equipe do Vasco da Gama, né, que temos aí os antigos, assim, né, antigos não, né, que temos aí o retorno, né, desses jogadores aí que nós acabamos de citar aí, né, esse retorno, né, retorno de Felipe Coutinho, Souza e também do Alex Teixeira, né, Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, retornando à equipe do Vasco da Gama, o trio retornando ao Vasco, e a contratação de um atacante, né, que vai assinar nos próximos dias, que vai realizar os exames médicos antes de assinar o contrato, que é o jogador Emerson Rodrigues. Então temos aí reforço para esse meio de temporada. Então, depois dessa vitória do Vasco, né, depois um anúncio de volta, né, do Felipe Coutinho, tendo aí a torcida do Vasco tá feliz da vida depois com essa vitória, depois de 14 anos, né, sem vencer contra a equipe do Corinthians dentro de São Januário, e acabou ganhando com certeza nessa rodada de número 15 do Campeonato Brasileiro, e que vai com moral, inclusive, né, nesse Campeonato Brasileiro de Futebol. Meus amigos e minhas amigas, esse foi mais uma edição aqui do Conversa de Torcedor Notícias, nesta quinta-feira, dia 11 de julho de 2024, agradecendo a vocês pela companhia de sempre, muito obrigado pela companhia. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu joinha, deixando aquele like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Próxima terça, 18 horas com vocês, tá bom, pessoal? Aqui no Conversa de Torcedor Notícias, com vocês que estão ligados na programação aqui no YouTube. E sábado teremos o nosso Conversa de Torcedor ao vivo às 11 da manhã pela rádio INSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, também pelo site radioinsc.com, pela Radiosnet, pela DAIA 98.7 FM e também acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor. Muito obrigado a todos vocês, até terça-feira, 18 horas aqui no Conversa de Torcedor. Valeu, galera, fique com Deus e tchau, tchau!